iniciar. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela. Vou compartilhar a minha tela. E esse material que estou aqui acessando, ó, uma pasta chamada Bootstrap Aula 2, aqui dentro tem 3 arquivos. Tem o index, eu vou passar para vocês esses 3 arquivos compactados. Ele tem um index que já está razoavelmente editado. Ele tem aquele arquivo Bootstrap que a gente fez o download, e até vai ser bom que a gente vai dar uma olhadinha em algumas coisas aqui. Esse arquivo é gigantesco, ele tem uma quantidade de linhas assim inimaginável. E criei também um outro arquivo CSS, ou seja, nós vamos usar 2 arquivos, pelo menos nesse exercício, nós vamos usar 2 arquivos CSS. Um que já tem o Bootstrap, vamos assim dizer, original, nativo, que nós, pelo menos por enquanto, não vamos alterar, e um Bootstrap, um arquivo CSS meu, que eu chamei aqui de meu estilo. Vamos lá dar uma olhadinha, deixa eu só fechar, aqui ó, eu tô com o Get Bootstrap aberto, estava até no Nave aqui para pegar alguma coisinha e mostrar para vocês. Esse daqui, opa, perdão, que eu mudei o nome do arquivo antes de começar. Aqui ó, esse daqui é o que nós vamos produzir. Deixa eu só fazer uma pequena mudança, gente, porque eu não queria que tivesse aquele Nave dentro. Aqui, ó, esse Nave aqui, tchururu, isso vai entrar para depois. Primeiro nós vamos cuidar da diagramação. Depois, vocês podem observar que eu estou usando, poderia estar usando o VS Code, estou usando o Notepad++, não tem problema nenhum, os dois são absolutamente compatíveis. E o que nós queremos produzir é isso aqui, ó. É aquele layout que o Cristiano mostrou para vocês. Então, qual que vai ser a ideia? Uma div externa que vai se chamar container. Dentro dessa div externa, nós vamos colocar uma div no topo chamada menu superior. E depois, logo abaixo dessa div do topo chamada menu superior, uma div que é essa mais externa. Deixa eu colocar o zoom, que aí eu consigo... Eu estou fazendo o trabalho mais difícil. O zoom e o lapisinho lá para a gente... Então, olha lá, nós vamos ter uma div externa que vai ser a div container. Dentro dela, nós vamos ter 2 divs, uma e uma segunda, uma embaixo da outra. Então, para a criação dessas 2 divs, a gente não vai precisar mexer no display, porque naturalmente elas são colocadas uma abaixo da outra, porque o display é relativo. Aqui dentro dessa div de baixo, que eu vou dar uma marca aqui, ó, essa daqui que eu fiz uma marcadinha nela, nós vamos colocar 2 divs lado a lado. Essa daqui chamada menu lateral e essa daqui, opa, ela está aqui, ó, desculpe. Então, para poder colocar essas 2 lado a lado e dentro, carrossel, texto, vídeo. Essa daqui se chama Cards, e dentro dela também Flex, Card 1, aqui eu não esqueci de alterar, ó, Card 2 e Card 3. Então, essa é a estrutura que a gente quer montar. Como é que nós fizemos isso? Isso nós já vimos, falamos várias vezes. Então, deixa eu diminuir. O nosso arquivo, parece que ele é grande, mas não é. Ele é, olha lá, HTML/HTML, o head/head. Aqui no head, atenção, eu coloquei linguagem PTBR, mudei, porque quando a gente cria no VS Code, ele vem com inglês, e aí o Chrome vai ficar perguntando o tempo todo, se eu quero traduzir, quero traduzir. Eu peguei aqueles scripts, que é do JavaScript, que ficam, que o Bootstrap coloca no body, e eu coloquei aqui em cima, uma opção minha, coloquei aqui no head. E depois,
dois links para os dois arquivos CSS, né? Dois links com o Hell Style Sheet, ou seja, a folha de estilos, para o arquivo bootstrap.css e meuestilo.css. Como esses dois arquivos estão na mesma pasta do arquivo index, veja, todos eles estão na mesma pasta, eu não precisei indicar nada. Se nós tivéssemos criado aqui uma pasta chamada, por exemplo, CSS, e como esses dois arquivos não estão sendo editados, nós poderíamos pegar para organizar melhor os arquivos, ter feito isso, né? Então a gente vai criando as pastas, por exemplo, IMG, para imagens. Logo, logo, nós vamos criar uma pasta chamada JS, que será para os nossos códigos JavaScript. Então, normalmente, eles são construídos assim. Os portais, eles são construídos assim. Bom, a partir do momento que eu coloquei os dois arquivos dentro da pasta CSS, eu teria que indicar aqui que ele está em CSS. Opa, CSS. Aumentar o zoom, né, para vocês. CSS. Teria que fazer isso daqui. Tá? Eu não vou fazer, porque nós vamos inserir imagens, daqui a pouco o carrossel vai precisar de imagens, e a gente vai ficar trombando com as imagens, com qual que é o caminho. Então nós vamos passo a passo. Primeiro a gente deixa tudo aqui na mesma pasta, então não vou precisar disso, não vou precisar disso e disso. Tá? A gente deixa tudo aqui e depois, com o tempo, a gente vai trabalhando com as pastas, tudo. Voltando aqui, né? Então, no Buddy, agora eu vou ter que tentar diminuir o zoom aqui para mostrar para vocês. O que nós temos aqui, ó? O Buddy, começo e fim, uma div externa chamada container, uma div externa chamada container. Depois, dentro de container, eu tenho uma div chamada, identificada pelo ID div menu superior, e uma segunda div identificada por ID corpo. São aquelas duas que eu mostrei. Vou dar uma acelerada aqui, porque isso daqui a gente já viu. Dentro do corpo, eu tenho lateral e conteúdo. E dentro de conteúdo, carrossel, texto, vídeo e cards. Dentro de cards, aí o que vai acontecer? Esses cards aqui são iguais. A formatação dessas três divs aqui, cards, é a mesma, o estilo, melhor dizendo. Então, o que eu fiz? Ao invés de criar pelo ID, eu criei uma classe chamada divCard e as três estão enquadradas. Então, aqui é 2 e aqui é 3. Atualizar. Então, tá lá. Card 2, card 3. A formatação dessa história toda, ou melhor, o estilo dessa história toda. Lá no meu arquivo, estilo. Isso que eu estou usando aqui, quase tudo, a gente vai acabar apagando, porque quando nós inserirmos os códigos Bootstrap, para o conteúdo das divs, ele já traz a formatação, ele já traz o estilo que estará nesse arquivo aqui, que praticamente a gente não precisa mexer. Tá? Se vocês não estiverem me entendendo, por favor, dá um alô. Então, o que eu coloquei aqui para poder visualizar? Eu coloquei características das bordas das divs, mas isso daqui eu vou tirar já já. Coloquei margens, tudo isso para poder ter essa visualização. Eu vou tirar daqui a pouquinho. A única coisa que eu vou deixar serão os flex, os display flex, para poder colocar dentro de uma div externa, colocar duas lado a lado. Duas, três, que no caso aqui, tem uma que é 3, né? No div cards, nós vamos ter 3. Aqui, ó. Dentro de cards, nós vamos ter 3. É a única coisa que vai ficar. O restante nós vamos tirar tudo, é só para visualizar. Então, uma vez feito isso, nós vamos começar a preencher. E aí é que vai entrar o Bootstrap. Então, eu acredito que essa parte aqui que eu construí já não é novidade para a gente. É treinar, tem que treinar, né? Para ficar craque nisso.
Agora que vai entrar a parte da novidade da aula. Então, naquela div superior, que é essa daqui, ó, essa div superior, aqui dentro eu quero colocar um navbar. Como fazer isso? O código vai ser inserido aqui, ó. Div superior, o código vai ser inserido aqui, ó, nessa área. E qual é o código? É aí que entra o Bootstrap. Então, nós vamos lá, né? Nós estamos acessando, utilizando hoje o getbootstrap.com. Já colocamos aqui navbar e ele está me dizendo, ó, ele me diz a documentação, como funciona o navbar, né? Conteúdo suportado, e aí vai, ó, um exemplo, olha o código aqui. Bastaria a gente pegar esse código, copiar e colar lá, que aí nós vamos ter um conteúdo semelhante a esse. Ele vem até com o copy to clipboard, copiar para a área de transferência. Mas nós vamos pegar um mais simples aqui para demonstrar, para não ficar com esse código muito grande aqui, não. Nós vamos pegar um mais simples. Vamos ver também não um que seja muito simplório. Vamos pegar esse, deixa eu ver pelo aqui, ó. Eu acho que esse daqui está num tamanho razoável. Então vai ter um navbar, né? Com o texto navbar, então ele está aqui, ó. Esse navbar é isso. Depois ele vai ter o home, vai estar aqui, e assim por diante. Destaques, preços, melhor dizendo, e um desativado. Então, eu copio isso atende à minha necessidade. Eu copio isso daqui e vou colar aqui dentro. Tá. O VS Code ele tem uma vantagem sobre o Notepad++, que é o indentamento, é essa organização de colocando por dentro, tá? Na verdade, eu acho que eu até vou fazer isso. Eu vou parar de editar por aqui e vou editar pelo VS Code, que ele faz essa organização e vai facilitar o trabalho da gente. Então, no menu Arquivo, Open File, agora eu tenho que chegar lá, né? Tá, até aqui Teams, tal, material da noite PW1, Bootstrap, aula 2, Index. Tá lá, exatamente o mesmo lugar. Então, quando eu clicar aqui e der o colar, ele já organiza o código nesse alinhamento horizontal, que a gente chama de indentamento, indentação. Dou um save all, e olha lá, o navbar foi embutido lá dentro. É óbvio que algumas linhas, que são as bordas das divs, estão sendo apresentadas e no original não tem. Então, olha aqui, ó, não tem a borda da div aqui, ó, né, que seria assim, mais ou menos. Então, aqui existe uma div, olha ela aqui, ó, mas originalmente ela não foi, a borda não foi apresentada. Então a borda está sendo apresentada por causa do meu arquivo, o meu estilo, que nós vamos tirar daqui a pouquinho que eu comentei com vocês. Então aqui no meu estilo, ó, se nós pegarmos isso daqui, eu vou colocar como comentário para eliminar. A gente vai ver o conteúdo daquela div, que é o navbar embutido. Olha lá, ele está desse jeito aqui, ó. Ele ficou desse jeito. Agora as divs todas, elas existem, mas nós estamos trazendo formatação original do Bootstrap. Para que a gente possa ter uns pontos de referência, porque a gente vai tateando assim, no começo a gente vai colocando de forma que a gente entenda. Eu vou deixar, a formatação vai ficar meio diferente, tá? E aos pouquinhos nós vamos ajustando. E assim nós vamos fazendo, por exemplo, o menu lateral que o Cristiano estava indicando, o carrossel, vai colocar o texto, o vídeo. Então, cada um dos códigos embutidos nas divs, nós vamos pesquisar no W3 School ou aqui no Get Bootstrap. Vamos pegar um outro aqui, ó, só para a gente ver como é que funciona. Ó, o que seria um navbar bem simples, ele só tem uma pesquisa. Então, eu seleciono
E isso eu não precisaria colocar necessariamente no topo. Cada um vai ter o seu layout. Eu poderia colocar numa div de lado aqui, posso colocar em qualquer lugar. Não existe essa obrigatoriedade de colocar no topo tudo. Olha lá. Substituo, Ctrl KS para salvar e atualizei. E olha lá, o pesquisar está aqui. Obviamente, né, reforçando as bordas, elas estão sendo apresentadas porque nós estamos usando o meu estilo para ter esses pontos de referência. Então, qual que é o trabalho de vocês? O inicial, nós vamos começar com uma coisa bem básica. Eu vou pegar esse arquivo aqui, sem a div, esse arquivo básico, save all, e vou fechar tudo. Então, eu vou pegar, vou fechar aqui, vou fechar tudo aqui, ó. Eu vou pegar essa pasta chamada aula 2, eu estou compactando e enviando essa pasta pelo WhatsApp. Todo mundo vai pegar. Vocês vão colocar essa, e notem que já tem o arquivo Bootstrap aqui, tá? Já está tudo pronto. Nós vamos embutir códigos apenas. Então, vocês vão editar usando VS Code, usando Notepad++, o que vocês quiserem. Nós vamos embutir, chegando nesse exercício, todos vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos chegar e fazer, abrir com, aqui, ó. Nós vamos colocar um navbar, nós vamos colocar um menu horizontal, aqui nós vamos colocar um carrossel, que são tem um outro nome além de carrossel, não é splash, tem um termo que me falta agora. Nós vamos deixar aqui uma área de texto, aqui nós vamos colocar um vídeo e nós vamos colocar 3 cards, sem muita preocupação com a imagem final, o layout final. Nós vamos nos preocupar, já está relativamente organizado por meio das divs, e a gente vai inserir conteúdos. E aí, próxima etapa, nós vamos começar a customizar. Nós vamos pôr botões coloridos aqui no menu lateral, nós vamos fazer algumas coisinhas aqui. Então, por favor, dê uma olhadinha aí no WhatsApp, eu vou parar a gravação da aula, vou encerrar essa etapa, dá uma olhadinha no WhatsApp, salva o arquivo compactado, descompacta na pasta e vamos trabalhar. E aí a gente vai ficar no suporte com vocês. Wagner, deixa eles pesquisarem lá o resto ou eu passo os que eu já tenho?